com as bênçãos de Deus. Que o nosso trabalho aqui é todo voltado para as bênçãos que vêm de mais alto, coordenadas por nosso Mestre, que é Jesus. E por falar em Jesus, vocês sabem que existe a nossa vontade, existem os nossos planos, existe aquilo que a gente gostaria, mas existe, acima de tudo, a vontade de Deus. Que Ele é que sabe de tudo que a gente precisa. Afinal de contas, foi Ele que nos criou, não é isso? Foi Deus que nos criou, seu Edson? Pois é, Ele criou o Senhor, criou a Maria, criou a Marta, né? Cada um de nós, criou o seu Oswaldo, criou a Marina, criou o Pedro, e criou a mim também, não é isso? E nós somos todos filhos desse Pai inteligentíssimo, que nos ama de um jeito que nós não conseguimos ainda compreender. E todos nós estamos sob a guarda dEle, sob o cuidado dEle. E se no Pai Nosso a gente faz a prece lá, pedindo que seja feita antes a vontade dEle, que a gente coloque essas palavras de verdade no nosso coração, na nossa alma, que seja feita antes a vontade dEle. É claro que nós temos que nos movimentar, nós temos que planejar, nós temos que tentar fazer o máximo possível, mas sempre nos submeter à vontade de Deus. Porque o versículo que eu escolhi para falar hoje, que está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 3, que fala que eis que saiu o semeador a semear. E o Emmanuel, que era o mentor espiritual do Chico Xavier, ele deixa para nós uma lição lá num livro que chama Ceifa de Luz, falando sobre esse versículo, no capítulo 50. E ele começa dizendo: Jesus é o semeador da terra, e a humanidade é a lavoura de Deus em suas mãos. Então a humanidade somos todos nós. A humanidade somos todos nós. Então nós somos sementes na mão de Jesus. Nós somos aquela plantinha às vezes frágil, pequenininha na mão de Jesus. E nós somos às vezes, ou quando nós alcançarmos lá nesse posto, árvores que dão fruto na mão de Deus, na mão de Jesus. A gente nunca pode esquecer disso. Que quem cuida desse planeta, dessa lavoura, é Jesus. Porque às vezes a gente liga a televisão e a gente assusta, né? Mas não é possível, será que esse planeta está sem comando? Será que esse mundo está sem comando? Você senta para assistir um jornalzinho das 8, né? Das 8h30, né? Você está de boa, tranquilo, vai assistir, né, uma televisãozinha aqui enquanto eu janto, sozinho em casa mesmo. É tanta coisa ruim que começa a aparecer. Mas, gente, que mundo é esse que nós estamos criando? Que mundo é esse quem está tomando conta desse mundo? Então nós não podemos deixar o nosso amor esfriar, nós não podemos deixar o nosso espírito esmorecer, perder o ânimo, porque quem está cuidando dessa lavoura é Jesus. E Ele é muito mais inteligente que a nossa, a capacidade dele é muito maior do que a nossa, e com certeza esse nosso planeta vai atingir o objetivo dele, que é iluminar todos nós, espíritos, plantas, que estamos aqui sendo cultivados. Isso me faz me lembrar de um documentário que eu assisti outro dia. Ele estava falando sobre a katana. Alguém sabe o que é a katana? Você sabe o que é a katana, seu Edson? Você sabe, Maria, o que é a katana? Você não sabe, você não é japonesa, né? Se você fosse japonesa, você sabia o que era, coisa do Japão. Você ia saber o que é a katana. Quem gosta de filme de samurai também sabe o que é a katana. Katana é uma espada famosa, né, que é usada lá era usada, né, no Japão medieval.
É uma das armas mais completas, as mais preciosas que existem, foi feita pelo homem até hoje. É uma arma, né, gente? É uma arma, mas eu quero nos levar aqui na capacidade que eles tinham de moldar, de criar, que na verdade para eles era uma ferramenta. Essa arma, essa espada, essa katana. Então, nesse documentário, estava mostrando lá o trabalho de um dos últimos mestres que existe no Japão, que domina essa arte de construir essa espada. E o aço, não sei se vocês sabem, você não chega na natureza, você não acha um pedaço de aço, se eu cortar um pedaço de aço aqui, né, só Edson? Se eu levar lá para casa e vou fazer uma espada, não é assim não. Você tem um minério, você tem vários minérios, e você tem que transformar esse minério, para transformar ele numa espada, ou hoje, como a gente faz, numa ferramenta, ou num carro, ou num navio. E esse mestre, ele tem uma equipe que trabalha com ele, e eles criam uma espécie de um forno de barro. Não sei se alguém já viu na roça, tem uns fornos que eles criam de barro, igual um cupim, né? Eu acho que forno de cupim mesmo que chama, né? Não sei, tem muito tempo que eu não... É de cupim mesmo, né? Então tem esse forno de cupim que eles produzem lá para poder assar as coisas lá dentro. Então, só que como é japonês, não vai ser redondinho, vai ser quadrado, né? Então eles fazem lá um forno quadrado e começam a jogar. Acende ali a lenha, o forno por baixo ali, e começa a jogar o minério e outras coisas lá, que é segredo deles lá, de como fazer esse aço para criar essa espada. E esse mestre, ele fica 3 dias e 3 noites sem dormir, só monitorando ali tudo que está no processo da criação desse aço. Então, a quantidade de fogo que entra lá, ele está olhando, a quantidade de minério que ele vai entrar lá, ele está olhando também, né? Eles vão chegando com a pazinha assim, vai jogando devagarzinho, é muito bacana o processo dele, mas 3 dias e 3 noites esse mestre fica lá sem dormir. E o caldeirão ali dentro, fervendo, quente o negócio, né, seu Edson? Quente. E lá no Japão é muito frio, às vezes você vê que eles afastam um pouquinho do forno assim, quando você está perto do forno, começa a suar, eles afastam um pouquinho, você vê o suor, a fumaça saindo de tão frio que está o ambiente. O trabalho que eles fazem de transformação desse aço. E no final, você vê a satisfação desse mestre, quando eles desmancham, porque aí não tem como tirar, né? Eles têm que desmanchar, é um forno de barro mesmo e é feito para desmanchar no final, aí sai uma maçaroca no final lá, e a satisfação dele quando ele vê que o trabalho deu certo. Então, gente, o trabalho desses mestres japoneses para criar esse aço enriquecido é um mesmo trabalho de Jesus aqui no nosso planeta. Então, muitas vezes a gente pode achar que a coisa está fervendo demais, que perdeu o controle, que está quente demais. Opa! Quem está tomando conta disso? Jesus está tomando conta desse nosso planeta. E o final, com certeza, vai ser o aço enriquecido, vai ser a alma enriquecida de todos nós. Então tenhamos paciência, tenhamos coragem, tenhamos o bom ânimo, né, de aguentar as provas do dia. Porque como eu estava dizendo no início, a gente tem os nossos planos, mas Deus tem os planos dele. E para ver desenvolver essas sementes que somos nós, muita coisa tem que acontecer, muita coisa. Eu estou lembrando aqui da história de um pai e de um filho que estavam no plano espiritual e eles estavam preparando para reencarnar. O pai tinha uma condição espiritual melhor, maior, e esse filho precisava aprender muita coisa ainda. Isso é quem narra para a gente é o Humberto de Campos, o Chico Xavier, que eu estou colocando outras cores aqui, viu, gente? Ao gosto, né, do Stanley. E os dois preparando para reencarnar, para nascer aqui nesse nosso planeta, nesse caldeirão aqui, nessa lavoura divina. O filho estava meio ressabiado, Sr. Edson. Puxa vida, eu já errei tantas vezes, o senhor já conseguiu, né, fazer boas coisas lá, quem sabe o senhor não podia me ajudar? A gente reencarna junto lá, o senhor me ajuda? Eu falei, ajudo sim, pode deixar, nós vamos reencarnar junto. Não vamos reencarnar na mesma família, mas vamos reencarnar perto. Então eles planejam reencarnar aqui no Brasil
O rapaz, o filho, reencarna como filho de um dono de uma fazenda e o pai dele reencarna como escravo. E as coisas planejadas no plano espiritual para eles viverem juntos aqui e para esse filho aprender a valorizar, a respeitar aqueles que são menores, aqueles que estão em tarefas menores aqui no planeta, na visão nossa, né? Visão do encarnado, visão do homem físico, do homem material. Porque toda tarefa é importantíssima. Ninguém reencarna aqui para fazer vou fazer uma meia tarefa, não. Todos nós reencarnamos para fazer tarefas importantíssimas. Não, mas que tarefa? Eu não tenho tarefa nenhuma. Tem. Todos nós temos tarefas importantíssimas. Que seja de cuidar de um filho, que seja de nascer numa determinada família, que seja de nascer numa determinada cidade, que seja de frequentar uma casa como essa aqui e colaborar de alguma forma com o trabalho que é feito aqui. Todos nós temos tarefas e elas são importantíssimas, porque as tarefas que nós planejamos, que Deus guarda para nós no plano espiritual, são tarefas espirituais. Então, tanto a tarefa do dono da fazenda como a tarefa de um escravo são tarefas importantíssimas. Então, reencarnam os dois aqui no Brasil, um como filho de escravo e outro como filho de fazendeiro. E como eles já tinham sido pai e filho em outras vidas, já desde pequeno, convivendo, os dois pegam uma amizade muito grande. Mesmo um sendo patrão e outro sendo empregado. Ou um sendo filho de patrão e outro sendo filho de empregado. E os dois firmaram uma amizade muito grande durante muitos anos, caminharam junto lá na lavoura. Na época era plantação de cana, né? Plantação de cana que era feita na fazenda, os dois correndo para cima e para baixo. E quando chegou a época de trabalhar, os dois trabalhando junto, na lida daquilo que precisava, numa amizade firme. E tudo ia bem, dentro do que eles tinham planejado. Mas como eu disse, a vontade de Deus é mais sábia. E muitas vezes aquilo que a gente planeja é só uma parte daquilo que vai acontecer na vida da gente. Então chegou 1888 e a princesa, a Isabel, assina a Lei Áurea e decreta o fim da escravidão. Mas só que em 1888, gente, não era igual hoje, não. Saiu uma notícia, aconteceu aqui 5 horas da tarde, 5h10, a notícia já rodou o mundo, já está todo mundo sabendo. É jornal, é internet, para qualquer lado que você for, todo mundo já está sabendo o que aconteceu. Em 1888 não é assim não. Se você morasse lá nos rincão, lá nos interior de Minas Gerais, né, lá nos interior da Bahia, notícia custava chegar. E esse escravo, que era o antigo pai desse rapaz, ele indo um dia lá no arraial, porque no interior é assim, né? Você tem as fazendas e tem um arraial ali onde você tem, né? Você tem a igreja, você tem um cartório às vezes você tem um comércio com as coisas que você não tem na fazenda lá, para comprar uma ferramenta, não é isso? Não é assim? No interior, tem muito interior que ainda é assim, né, Soedes? Eu estou enganado. Que eu estou um pouco viajado, né? O único lugar que a gente saber para Guarapari, né? Vai e volta lá, se volta todo queimado, né? Mas ainda é assim. Então ele ficou sabendo lá que tinha acontecido a escravidão, a abolição da escravatura, e que era uma lei, e que não podia ter escravo mais. Então ele volta todo alegre, né? Puxa vida, olha que coisa boa, acabou essa penúria nossa, agora nós vamos viver a vida que a gente quiser. Chega lá, junta a turma toda, os companheiros escravos. Ó, gente, aconteceu uma coisa boa para nós aí. Acabou a escravidão. Teve uma princesa boa demais aí, que fez uma lei, e esse é trabalho nosso aqui que a gente tem que obedecer. Bom, Sr. William, tranquilo? Nós estamos livres. Nós podemos fazer na nossa vida agora o que a gente quiser. Mas aí, o filho de patrão, que agora já era patrão, escutou a história. Falou, que história é essa aí?
Que negócio é esse que acabou a escravidão? Não, eu comprei vocês tudo aqui. E quem eu não comprei, ele já nasceu escravo, eu sou dono de todas vocês aqui. E o rapaz, apesar de todo o sentimento que ele tinha por aquele patrão, não, senhor, o senhor não está entendendo. Agora é lei, o senhor não pode escravizar nós aqui mais não. Nós estamos livres, nós podemos ir embora a hora que a gente quiser. Não tá, não. Tá, não tá, tá, não tá, discute, discute. E, né, uma hora chega toda a discussão. Vocês estão sabendo que discussão, a gente nunca chega a solução nenhuma, né? Quando um fica bravo de um lado e outro bravo do outro, a gente nunca soluciona, só piora as coisas. E a coisa piorou, senhor Edson. A coisa piorou, Maria. Chamou o capataz e mandou prender o escravo no tronco. Claro que ele não lembrava que era o pai dele, mas nessa vida, os dois já tinham alimentado um sentimento muito grande. Eram amigos, poxa. Tudo bem que um era patrão e que o outro era escravo. Aí chama o capataz, manda prender esse escravo no tronco. E nessa época tinha um castigo lá, que eles batiam só na mão. Tinha um chicote só na mão. E aquilo que... Aí vocês imaginam, né? Não precisa dizer detalhes aqui, porque a gente já imagina o que acontecia com aquele que era preso no tronco. E bate, 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 bate. O que é que você falou? O que você falou? Nós é livre. Agora é lei, nós podemos ir embora para casa. E bate, 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 vai de um jeito que o escravo preso no tronco desfalece, cai. Fica pendurado só pelas mãos amarrado no tronco. Então o patrão, satisfeito com a judiação, isso é judiação, né, gente? Você prender alguém no tronco e bater é judiação. Satisfeito com a judiação que ele tinha aprontado, manda soltar o escravo e ele cai no chão, quase morto, quase morrendo. E o que o escravo faz? Ele começa a rastejar, porque ele não está aguentando ficar em pé mais. Começa a rastejar. E era como quase que ele estivesse lembrando que aquele que estava ali na frente, o dono da fazenda, era um filho dele de outras épocas. Ele lembra também de toda a vida que eles tiveram juntos como amigos, de verdade. Sai arrastando no meio daquela poeira ali. E o patrão, o dono da fazenda, vendo aquela situação inusitada, ele falou, mas o que ele está querendo? O que ele está caminhando ao meu lado? Não é possível que ele vai querer me atacar, ele não vai dar conta. Vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Então vai arrastando, vai arrastando, vai arrastando, vai arrastando. E beija o pé do patrão, em sinal de todo o amor que ele carregava dentro dele. A história acaba aí. Mas eu fico imaginando, quando os dois se encontram no plano espiritual, quando lembram, né? Puxa vida, você foi meu pai. E toda a amizade que tiveram aqui, e por causa de uma discussão, às vezes, de minutos, põe tudo a perder, por isso encarnados, né? Mas essa atitude desse escravo, que arrasta e beija os pés daquele do algoz, do vilão da história, né? É uma semente que fica plantada no mais fundo da alma da gente, no mais fundo do fundo da alma da gente. Esse moço, esse rapaz, ele pode reencarnar no planeta que for, que lá no fundo da alma dele, esse gesto está lá plantado. E às vezes quando a gente vai falar sobre a parábola do semeador, a gente está achando que quando se sai a semear, você vai sair a ficar falando com as outras pessoas. Mas não é falar, é viver a revelação divina junto de outras pessoas. Agora o Francisco de Assis diz, né? Se for preciso, você pode até falar. Você pode até falar. Mas o principal, a gente saber viver junto daquelas pessoas que convivem conosco. E esses nossos exemplos é que são as verdadeiras sementes que nós podemos plantar na vida daqueles que nós amamos. Então, se nós desejamos ajudar, se nós desejamos auxiliar alguém, que a gente viva
os ensinamentos do Cristo próximo dessa pessoa. Porque se vivendo do lado dessa pessoa, a pessoa não consegue entender que o bem é melhor, que nós nascemos para ser boas pessoas, que nós nascemos para atender e aprender as leis divinas. Se você fazendo isso do lado da pessoa, a pessoa não consegue entender, não é falando com essa pessoa que você vai conseguir convencer. O exemplo, não é isso? O exemplo arrasta. A palavra ajuda, né? Muitas vezes você conversa com a pessoa, pode tentar ajudar, pode tentar fazer. A palavra sempre é uma semente importante, sim. Convence também, ajuda, né? Como diz o ditado, né? A palavra convence, não é isso? Mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Então somos todos nós, gente, convidados na sementeira de Jesus, sempre através do exemplo. O Emmanuel, ele completa para nós aqui, falando que Jesus é o semeador da terra e a humanidade é a lavoura de Deus em suas mãos. Então ele vem nos chamando aqui para nós nos vermos de uma maneira diferente, como sementes, como plantas, como árvores de Deus. Todo mundo conhece a parábola do semeador? A gente fica falando da parábola do semeador, achando que todo mundo conhece. Todo mundo conhece a parábola do semeador? Nós somos cristãos, não somos? Somos ou não? Somos cristãos. Todo mundo conhece a parábola do semeador? Ih, gente, já deu um branco, né? Não estou lembrando mais da parábola do semeador aqui. Vamos lembrar aí como é que é esse que o semeador saiu a semear. Não precisa ser exatamente como está escrito no Evangelho, né? Mas como é que é a parábola lá? O semeador sai a semear, não é isso? Começa a disparar a semente. Onde que a semente cai? Alguém lembra? Tem na terra boa. Onde mais? Tem a terra ruim. Mas que essa terra tem 3 tipos de terra ruim que fala lá. Meio do caminho, né? Eu não posso mais ficar aqui a esperar. Não posso voltar algo com isso. Tem essa música do Roberto Carlos, à beira do caminho, né? Erasmo e Roberto, não é isso? Então tem uma semente que cai à beira do caminho, né? E quando a gente está à beira do caminho, a gente lembra e faz umas músicas boas dessa, né? Ou não? À beira do caminho, na terra boa, onde mais? Meio das pedras. Está faltando uma. Os espinhos, exatamente, os espinhos. Então aqui que se dá melhor, né? A terra melhor é a terra boa que frutifica, dá 100, dá 60, dá 30. Tem a beira do caminho, tem junto às pedras e junto aos espinhos. Então todo mundo está sabendo qual é a parábola do semeador aqui, já estamos satisfeitos. Então vamos voltar aqui, fechamos de novo só no versículo que o semeador sai a semear. O Emmanuel ele fala aqui que assim como a semente é chamado a renúncia, e como assim renúncia? Como que uma semente faz para semear? Se eu pegar uma semente e colocar ali para tomar um solzinho em cima daquela laje ali, vai resolver, só Edson? Vai frutificar? Alguém já plantou alguma semente aqui? Já plantou alguma vez, Maria? Então me ajuda aqui. Se eu pegar uma semente, colocar na cadeira de plástico, que semente brota? Não brota, né? O que eu tenho que fazer? No chão, mas de qualquer jeito pode ser a beira do caminho, vai funcionar? Não, tem que ser aonde? Na horta, né? Eu pego preparo a terra, não é isso? Para a terra ficar boa, né, só Edson? A terra ficar boa e coloca ela lá dentro. Né? Tu faz um buraquinho, uma covazinha. Isso, tem semente, você planta uma só, tem semente que planta de 3, não tem um negócio assim? Ou eu estou errado? Porque eu não sei plantar nada, já perceberam, né? E ali você coloca a terra em cima dela. Então, nesse momento que você coloca a terra sobre essa semente, é um momento dela de renúncia, escuridão, fica lá sozinha, com o peso da terra em cima, né? E quantas vezes na vida da gente, a gente parece que está sozinho, a gente parece que tem um monte de terra na cabeça da gente, puxa vida, tudo que eu tento fazer que não está dando certo, o que está acontecendo? Estou caçando emprego, tem tempo, não estou dando conta, eu preciso melhorar a minha vida, não estou dando conta. Então, muitas vezes, nós somos chamados a momentos de renúncia na vida da gente. E assim como a semente, ela se movimenta ali dentro da terra para brotar, né? Ela joga a raiz para baixo e joga as folhinhas para cima, não é isso?
E nasce um caule já largo do tamanho, não, né, só Edson? Nasce uma lasquinha de nada assim, né? 2, 3 folhas, e ali vai crescendo, a raiz vai espalhando, né? E o caule vai crescendo, e a árvore vai crescendo também. Isso quando a terra é boa, né? Quando a terra é boa. Então, assim como a semente é chamada, muitas vezes, a processo de renúncia, para poder crescer, nós também, nos lugares que nós somos colocados, é a nossa, vamos dizer assim, a nossa horta, né? É a nossa terrazinha. Nós somos chamados a florescer. Então, aconteça, gente, o que acontecer, a gente tem que buscar florescer, a gente tem que buscar movimentar, a gente tem que buscar ir à direção da luz. Então, à frente do semeador sublime, não esmoreças ante os pesares da incompreensão. Então, incompreensão é quando alguém não está entendendo, não é isso? Quando alguém não está entendendo. E existe aquela incompreensão daquelas pessoas que muitas vezes não nos conseguem compreender. E existem aquelas compreensões também daquilo que eu não consigo entender na vida. Muita coisa acontece na vida da gente, puxa vida, mas eu me esforcei tanto, trabalhei tanto, estudei tanto, fui tantas vezes na igreja, tantas vezes no centro espírita, tantas vezes eu rezei, e não, parece que eu não estou conseguindo receber o resultado disso que eu estou fazendo, estou tentando ser uma boa pessoa, mas não está dando certo. Mas então são as incompreensões que a gente passa. Outro dia eu estava lembrando da vida de uma pessoa da minha vida, a dona Guelmar, a minha avó Guelmar. Ela teve uma vida muito sofrida, né? Tempos atrás, né? Começo do século passado, nascida lá em Sabará, recebe vários filhos para criar, junto com o marido. Chega um certo ponto da vida, o marido abandona, fica sozinho com os meninos, uma dificuldade danada, como dizia ela, uma dificuldade danada, né? Morando numa casinha muito simples, passando por dificuldade para se alimentar, passando de dificuldade de doença, que muitas vezes retrata a vida de muitos de nós, ou de parte da vida de nós, que às vezes a gente passa, né? Às vezes a gente passa por situações difíceis na vida. E se a gente tem só a visão do encarnado, a visão do homem material, a gente pode duvidar de Deus, né? Não compreender, falamos, gente, para que tanta dor? Para que tanta dor na vida da gente? Mas são os processos educativos de Deus em nosso favor. E assim como a planta que está crescendo, ela tem que enfrentar a ventania, tem que enfrentar às vezes um sol que está quente demais, dá conta, igual hoje, né? Hoje está sol instalar mamona, não é isso? Mas para a plantinha frágil, muitas vezes esse sol forte demais dificulta, né? Dificulta a sobrevivência dela. É a enxurrada que vem junto com a chuva. Então são os percalços da vida da gente, as coisas que acontecem, que às vezes a gente pergunta, meu Deus do céu, por que tanta dor? O que é isso, né? Mas é nessas horas, gente, que a gente mais tem que pegar com Deus. É nessas horas que as nossas preces têm que ter maior valor. E contar com os amigos, viu, gente? Contar com os amigos. Porque nenhum de nós estamos sozinhos na vida. Se faltou o encarnado, o amigo encarnado, nós temos os nossos amigos espirituais, que sempre estão conosco. Que é uma pessoa que foi nossa mãe, que é a pessoa que foi a nossa avó, que foi o nosso avô, pessoas, amores de outras vidas que a gente às vezes não consegue nem lembrar, que estão do nosso lado, que estão nos acompanhando na nossa vida, estão trabalhando junto conosco, buscando nos auxiliar. Quantas vezes, nos momentos de dificuldade, que a gente para pensar, que a gente para fazer uma prece, e vem a imagem de uma pessoa que já viveu, já teve na sua vida muitos anos atrás, que está no plano espiritual, que já morreu, é uma mãe, é um pai, é uma pessoa que nos criou, é um avô, é uma avó. Por que essas pessoas vêm na mente da gente? Porque essas pessoas continuam do nosso lado, continuam do nosso lado. Então nós não podemos desanimar, nós não podemos esmorecer, como diz o Emmanuel aqui. Porque se a gente
deixa a semente do desânimo crescer no coração da gente, a gente não dá conta. Nossa palestra aqui começou 5 horas da tarde. Agora está faltando 20 para 6. Nesses 40 minutos, quantas pessoas já tentaram suicídio? Porque esmureceram, porque perderam a fé, porque estão sem visão da vida. E muitas vezes a gente tem que olhar para o lado, olhar para trás e ver que existem pessoas que estão passando por dificuldades muito maiores que as nossas. E estão suportando, e estão levando à frente, e estão continuando a caminhar. Por que a gente não pode fazer a mesma coisa? É isso mesmo? E essas sementes, gente, que a gente às vezes deixa crescer indevidamente na alma da gente, pode fazer perder a reencarnação da gente. Vou contar uma história aqui que está num livro. É uma história real que está no livro e a gente traz para a vida da gente como exemplo, tá? Então vou contar a história aqui de 3 pessoas. Do Alfredo. Alfredo é um nome comum, né? Todo mundo deve conhecer um Alfredo, ou já ouviu falar de algum Alfredo. Tem o Paulo, que é um nome comum também, né? Todo mundo conhece um Paulo. E tem uma mocinha nessa história, Soedes, que chama Ismália. Ismália já não é um nome tão comum assim, né? Então vocês guardem esse nome aí, esse Ismália. A Ismália, gente, era um doce de moça. Um coração muito grande, bonitona, educada. E era casada com o Alfredo. E os dois viviam assim uma vida de conto de fadas. De filme de água, sabe esse filme de água com açúcar, né? Que tem o casal que está tudo bem com um com o outro, né? Vivendo a vida às mil maravilhas. Era o tal do Alfredo e da Ismália. Parecia, gente, que não dava nem para acreditar na felicidade que os dois viviam. Mas como nós estamos num planeta de prova e expiação ainda, né? E nós não sabemos ainda planejar a vida e nos defender devidamente para continuar no campo da felicidade, aparece o danado do Paulo. O Alfredo era um empresário, bem de vida, bem sucedido. Tudo que ele fazia parecia o Midas, né? Diz que tem um personagem da antiguidade que era o Midas. Tudo que ele botava, a mão virava ouro. O Alfredo era a mesma coisa, tudo que ele botava a mão virava ouro. Era um homem inteligente, trabalhador, e arranjou um sócio, esse tal de Paulo, para ajudar ele nas coisas lá. Só que esse Paulo, gente, ele não era muito boa bisca, não. Era um homem entregue às paixões, né? Era um bom empresário também, e que se entregava, ou se deixou levar pelas ilusões aqui do plano físico. Endinheirado, bonitão, inteligente, se entregou completamente aos vícios da paixão e aos vícios do coração também. Então, quando ele botava o olho numa moça que ele gostava, ele aprontava, fazia, acontecia para ficar com essa moça de qualquer jeito. E não é que ele botou os olhos na Ismália e agradou dela? Ele começou a rodear a casa do Alfredo e da Ismália, tentando conquistar a Ismália. Então a Ismália, esposa digna, honesta, correta, claro que cortou as asinhas dele, né? Você é sócio do meu marido lá, você é sócio do Alfredo. Eu sou casada com o Alfredo, a minha sociedade é com o Alfredo. Tem sociedade com você não, você faça a hora de me respeitar. Cortando as asinhas dele mesmo. Mas o Paulo, gente, era uma pessoa que não era de desistir. E ele vendo ali que a Ismália era uma pessoa digna, uma pessoa correta, ele começou a planejar formas de pegar essa mulher para ele. E tem uma certa época lá que ele chega até a contratar um espião
para seguir a vida dela, para ver se tinha alguma coisa que ela fazia de errado, para poder acabar com aquele casamento e ele entrar e dar o bote na bonitona da Ismália, esposa do Alfredo. Então ele rodeou, viu que não tinha jeito, então ele partiu para envenenar o coração, a alma do Alfredo. Então ele chegava para o Alfredo e ia jogando aquelas sementezinhas, né, de espinho, né? Essas aí não são sementes boas, não, são sementes de espinho, de erva daninha, né, para envenenar a alma do Alfredo. Alfredo, que bom esse casamento seu, né? Boa, bonito, com todo respeito, bonitona, sua esposa, inteligente, né? Tem um coração grande. Mas será que você não desconfia dela, não? Porque aí ele inventava um caso da cabeça dele lá, porque eu fiquei sabendo de um caso, de um casal, que a esposa era toda certinha, depois foi ver, ela fazia e aprontava nas costas dele. Então toda a oportunidade que o Alfredo tinha, junto do Paulo jogava um venenozinho no coração do Alfredo. E o Alfredo foi se deixando levar por essas conversas. De uma maneira que ficou tão envenenado, que ele olhava para a Ismália estava tranquila dentro de casa, arrumando casa, fazendo a limpezinha dela lá. Ele olhava e falava, gente, será que o Paulo tem razão? Será que essa mulher minha é uma fingida? Então tem muita gente, né, Suécia, que às vezes vai fazer uma limpeza na casa e gosta de cantar umas musiquinhas, né? Ela limpando os móveis lá, tirando a poeira. Não toca a fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro te esquecer. Até aqui cantando, curtindo a música lá do Bartol Galeno. Vocês conhecem isso? Bartol Galeno? Né? Tranquila, limpando a casa, e o Alfredo vai falar, ai. Essa mulher minha está apaixonada. Não é por mim, não. Ouvindo Bartol Galeno? Isso é coisa de gente apaixonada. Tocar fita de carro. Meu carro nem tem que tocar fita. Que história é essa de ela cantando essa música aí? Gente, será que está nascendo uma coisinha aqui na minha testa que eu não estou sabendo, hein? Aí, e ficava com esse veneno, alimentando essa coisa dentro dele. Procuro te esquecer. Esquecer quem? Quem que será o danado? Será que essa mulher minha está com a mãe? E ficava alimentando esse veneno, essa semente venenosa dentro dele. E quando o Paulo vê que o Alfredo está suficientemente envenenado, ele resolve dar o golpe fatal. Ele arranja um malandro, contrata um malandro para esconder dentro da casa da Ismália e do Alfredo. Então, o Alfredo sai para trabalhar, chega lá no escritório com o Paulo. O Paulo vira para ele e fala assim, Alfredo, eu tenho que te contar uma coisa aqui, né, sócio? Te contar uma coisa aqui, você é meu sócio, você é meu amigo. Eu fiquei sabendo de uma coisa aí que você não vai gostar. A sua esposa está te traindo. Fiquei sabendo aqui, sua esposa está te traindo. E se você for para casa agora, você vai pegar esse caboclo dentro da sua casa. Então, como o Alfredo já estava envenenado, é porque a gente tem que conhecer as pessoas que convivem conosco, né, Suécia? A gente tem que conhecer as pessoas que convivem conosco. Mas essa pessoa nunca me deu trabalho, nunca fez nada de errado, tudo que ela faz é correto, tudo que ela faz é de bom. Então, achei que essa pessoa está arranjando fofoca com o nome dessa minha esposa, que era a atitude correta dele, né? E botava o amigo dele no devido lugar. Mas ele se deixou envenenar. Então, como ele já estava envenenado com a ideia de que a esposa dele estava traindo ele sai espavorido para casa. E já com o revólver carregado. Então, chega em casa gritando, mete o pé na porta. Cadê? Cadê seu amante? Estou sabendo que tem um amante aqui dentro de casa. Cadê ele? E ela, sem saber o que está acontecendo, está sabendo que tem um homem escondido dentro de casa, é uma pessoa correta. Ela chegou até a pensar, esse marido meu endoidou. Soltou com um parafuso, ele saiu de casa, estava bom, voltou, está faltando parafuso na cabeça dele. Tem uma coisa errada aí.
Mas ele tanto fez, procurou pela casa, começou a abrir armário e tal, e de repente ele vê um vulto pulando pela janela, que era o malandro que o Paulo tinha contratado para ficar na casa dele lá. E na hora que ele vai no quarto de onde esse malandro saiu, ainda deixou um chapéu Panamá. Você sabe o chapéu Panamá? Né? Na época era moda, né? O chapéu Panamá, que se você era descolado, se você era, né, o bambambam, você tinha que ter um chapéu Panamá. Então o caboclo ainda deu um chapéu Panamá para trás lá. Então ele furioso, sem conseguir se controlar, chega a pegar a arma para apontar, para matar a Ismália dele, a esposa dele. Mas ele fala depois que teve alguma força que impediu ele de apertar o gatilho. E, na verdade, era a própria força moral que a Ismália trazia. Porque o mal só acontece comigo se Deus permitir. Se Deus permitir. Então, muitas vezes a gente fala, o Cristo foi preso, foi condenado, foi crucificado. Não. Ele se deixou prender, ele se deixou ser condenado, ele se deixou crucificar. Porque nenhum encarnado, nenhum de nós aqui encarnados, hoje e naquela época, tem o direito de encostar um dedo no Cristo. Então, ele obedecendo às ordenações, né, a lei que existia aqui, que existe ainda no nosso planeta, ele se deixou levar, dando diversas lições, né? O Pedro, né, pensa lá em cortar até a orelha do soldado que tenta levar, não. Aquele que ainda dá lição, né? Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Pega a orelha, coloca, né, a orelha do soldado no lugar e se deixa levar. Então, aquele que tem superioridade moral, você só encosta nele se o alto permitir. Então, como a Ismália tinha uma superioridade moral, ele tinha, apesar de todo o ódio, toda a raiva que ele estava, com o coração envenenado que ele estava, ele não conseguiu apertar o gatilho. Mas uma coisa ele fez. Pegou a mulher, devolveu para os pais, que ideia é essa, né? Pegou a mulher dele, devolveu para os pais, falou, não quero essa mulher mais não. Eles tinham 2 filhinhos, ele contrata uma governanta e vai para as Europa passear. E fica lá por 3 anos. Então, depois de 3 anos que ele está na Europa, ele volta e recebe a notícia que o ex-sócio dele, que agora já era ex-sócio, porque ele abandonou tudo, foi para, né, juntou dinheiro e foi viver uma outra vida longe daquilo que tinha acontecido aqui. Ele descobre que o ex-sócio dele está para morrer e o ex-sócio está querendo falar com ele. Então ele vai lá conversar com esse Paulo, já no leito de morte, e o Paulo revela para ele, conta para ele o que realmente tinha acontecido. Aí ele bota a mão na cabeça, né? Fala, nossa senhora, o que eu fiz? O que eu aprontei? Por que eu fui fazer essa coisa com a Ismália? A Ismália realmente tinha um coração puro. A Ismália realmente era fiel. Ele tenta procurar ela na fazenda, mas ela já tinha falecido de tuberculose. E ele, sem saber, tonto, o que fazia da vida dele, a morte chega para ele também. Adoece e morre. E como nós estamos aqui na doutrina espírita, né, a gente morre, mas as histórias continuam. As histórias continuam. Ele chega no plano espiritual, numa situação muito difícil, vai parar em zonas trevosas, de dor, de lágrimas, até que um dia a própria Ismália, a ex-esposa dele, o resgata das regiões inferiores, leva ele para uma casa de amparo, e assim que ele toma um pezinho, né, pega um equilíbriozinho, se trata, começa a trabalhar. E ele entende que todas aquelas sementes de ódio, de rancor, de mágoa, que envenenaram e que envenenavam a alma dele, tinham que ser arrancadas. Porque a nossa destinação de todos nós aqui, filhos de Deus, é de ter um coração iluminado. E no coração iluminado não cabe mágoa, não cabe ódio, não cabe raiva. E ele faz uma lista, né, das coisas que ele tinha que fazer. E cabeçando uma lista lá, o que tinha?
O Paulo. A pessoa que ele mais odiava na vida era o Paulo. Por que aquele moço fez isso comigo? Tanta fofoca, tanta mentira. Fez eu quase matar a minha esposa. Acabou com o meu casamento. E ele, conversando lá com os próprios botões, né? Ele chega à conclusão que ele tinha que reconciliar, que ele tinha que perdoar esse Paulo. E aí começa a luta e o trabalho dele. Ele descobre que esse Paulo também estava numa região traivosa. Ele trabalha o suficiente até encontrar e resgatar o Paulo e leva ele para a mesma casa de amparo que ele estava e coloca ele num quarto do hospital para ajudar. E o Paulo, gente, numa situação muito difícil, em verdadeiro estado de loucura. Sabe esses loucos? Porque tem muito doido que somos nós, né? Todo mundo é meio doido, né? Todo mundo é meio doido, meio louco. Né? Então, como nós somos um pouco loucos, né? As pessoas não percebem, né? As nossas doideiras. Então, a gente vive no meio de todo mundo. Mas tem aqueles que já perde totalmente a noção da realidade. É tanta ilusão que a pessoa carrega dentro de si que a pessoa perde a noção de realidade. E o Paulo estava nesse estado. Não conhecia ninguém, não conseguia conversar com ninguém e ficava só repetindo dentro da cabeça dele as coisas que ele tinha aprontado aqui no plano físico. Não só com o Alfredo e com a Ismália, como diversos outros casais, diversas outras pessoas. Ele não tinha vivido uma vida boa não, gente. Estava complicado o plano espiritual. Mas o Alfredo estava determinado a reconciliar, a recuperar a condição de irmão junto de Paulo. Porque se nós todos somos filhos do mesmo pai, todos nós somos irmãos. Irmão, como diz a mãe da gente, né? Né, William? Como diz a mãe da gente, né? Irmão não pode guardar a mágoa de irmão, não. Bota um de frente para o outro, não é isso? Dá a mão. Pede desculpa, não é isso? A mãe dá lição para a gente desde pequeno. E o pai às vezes dá umas lambadas ainda para o irmão não brigar dentro de casa. Né? Não é isso? Muitas vezes a gente passa por essas situações. Então... Se nós discutimos, fazer nós pedir desculpa e abraçar. Abraçar, né? Mas abraçar mesmo, não é enfocar não, né? Não, abraçar, isso. Deixar, sim, sabe? Tinha que reconciliar, não é isso? Exatamente. Irmão... Não pode. É uma grande verdade que as nossas famílias cultivam ainda hoje, né? Irmão não briga com irmão. Tem isso não. Mas aí, até essa ideia que nós temos, William, né? Às vezes a gente tem que ficar separado por algum tempo, é verdade. Pode precisar de ficar, não estou dando conta de viver com a pessoa, né? Vamos deixar ela um tempo lá, deixa eu ficar um tempo por lá de cá, né? Para até a gente recuperar os ânimos, mas um dia nós vamos ter que juntar, vamos ter que reconciliar, né? E o Alfredo, ele queria já adiantar o lado dele, falou, não, vamos resolver esse negócio aí. Então ele leva o Paulo para dentro do hospital, coloca ele no quarto, mas ele não aguentava nem chegar perto. Então, né, ele chegava na frestazinha da porta do quarto, assim, ficava olhando, né, o Alfredo, o Paulo lá dentro, enlouquecido, dentro da situação que ele aprontou para ele mesmo, mas ele não aguentava nem olhar direito, aquilo que tampava até a boca. Gente, mas que ódio que eu tenho desse moço. Eu não posso guardar isso dentro de mim. Nós somos irmãos. E ficava conversando consigo mesmo. Nós somos irmãos. Poxa vida, nós somos filhos do mesmo pai. Olha a situação dele. Ele está doente, ele está precisando de ajuda. Como é que eu posso querer me vingar ou eu não poder amar essa pessoa aí? Mas ele ia conversando consigo mesmo. Então, de início, ele conseguia olhar para a pessoa. Depois ele conseguiu abrir a porta inteira, parava e ficava olhando. O dia que ele conseguiu dar um sorriso, né, que é sorriso amarelo, né, tentando sorrir lá, né, buscando formas, sentimentos dentro de si mesmo, modificar aquilo que ele trazia dentro de si. Conseguiu cumprimentar, bom dia, boa noite. Isso todo dia, ele lá no quarto do Paulo. Até que chegou o dia que ele conseguiu cumprimentar, pegar na mão. Um dia ele conseguiu conversar. Todo dia ele dava um passinho a mais, dava um passinho a mais, dava um passinho a mais. Até que chegou aquele dia que ele conseguiu a compreensão de que ali realmente era um irmão dele, necessitado,
que tem as suas falhas, que tem as suas dificuldades, que tem os seus defeitos, mas que é irmão. Que não cabia a ele, Alfredo, apesar de tudo que tinha acontecido, alimentar a mágoa dentro de si. E aí, mesmo assim, depois disso tudo que ele trabalhou dentro de si, ainda tem um outro passo, mais além. Os dois vão ter que reencarnar, ficar frente a frente aqui no plano físico, sem lembrar do que aconteceu, e reconciliar de verdade. E muitas vezes podem ser sós de novo, não sei, aí vai a necessidade de cada um, né? Pode ser sós de novo, pode ser irmão, pode ser marido e mulher, né? Porque espírito pode nascer homem, pode nascer mulher, pode ser marido e mulher, pode nascer pai e filho, né? Então, são os recursos reencarnatórios, que a espiritualidade, que Deus usa para nos auxiliar na reconciliação. E não se enganem, viu, gente? Aquelas pessoas que nós guardamos o ódio, nós guardamos mágoas por anos consecutivos, mesmo que nós não lembremos em outras vidas, quando a primeira vez a gente nos vê, não tem aquele negócio, a pessoa às vezes fala assim, meu santo bateu com daquela pessoa, não acontece isso? O santo bateu, não é bem o santo, né? Vocês dois mesmo que já não bateram em outras vidas, né? Vocês dois que já não bateram mesmo um com o outro em outras vidas. Mas essa oportunidade que nós temos aqui, do esquecimento, é para a gente transformar esses sentimentos. Tirar esses sentimentos de ódio, de raiva dentro da gente. E a reencarnação é uma maravilha, né? A gente recebe os pequenininhos dentro de casa, né? Quando você assusta, né? Que você está carregando o menininho para lá e para cá, que você está passeando, exibindo, que a gente não carrega, o menino pequeno a gente não carrega, a gente exibe, né? Todo tantantã, né? Passeando na padaria, né? Aí as moças param e falam, oh, mas que lindo sua filha, que lindo seu filho, não. Você fica todo orgulhoso, né? Que está carregando o menininho no colo, né? Você pega um amor para essa criança, às vezes é um inimigo seu de uma vida anterior. Alguém que você matou, alguém que te matou, alguém que roubou sua esposa, alguém que roubou sua empresa, alguém que roubou sua fazenda, mas que estamos vivendo junto agora para reconciliar, para mudar o sentimento. E no dia que chegarmos, que nós alcançarmos a nossa memória de todas as vidas, você vai olhar, olha só, eu gosto tanto dessa pessoa, mas eu já prejudiquei tanto ela, ou o contrário também, né? Ó, eu gosto tanto dessa pessoa, mas em outras vidas, olha o que nós aprontamos junto, a rusa que a gente arranjava. Então, são os recursos pedagógicos divinos para nós recuperarmos os bons sentimentos dentro da gente. Tirar essas sementes de ódio, de mágoa, que muitas vezes a gente carrega. E o Emmanuel continua falando para a gente aqui. Então, à frente do semeador sublime, não esmoreças ante os pesares da incompreensão e do isolamento, das tentações e das provas aflitivas e rudes. As tentações também é algo complicado, né, gente, na vida da gente. Que a gente não pode perder a firmeza de lutar contra. Nós estamos vivendo num mundo hoje em que parece, né, gente? Parece que tudo é permitido. Tudo é permitido. A pessoa resolve levar uma vida de incorreção, de ódio, de raiva, muitas vezes de corrupção, e a pessoa chega, né, na televisão, né, com a cara mal lavada, foi mesmo, mas foi só um deslize que eu tive, como ainda fala como se ela estivesse certa, né? Você tem os casais que procuram manter uma vida digna, né? Se vocês usam aliança, parece que chama mais atenção, né? Aquele pessoa na rua não respeita a moça ou o rapaz que está com a aliança no dedo, né? E acha que isso é normal. Então são os valores que a gente perde, que parece que a nossa humanidade, que a nossa sociedade hoje está perdendo. Então, aquele caldeirão, aquele forno que está fervendo, né, Soetes? Que está fervendo, é o que nós vivemos hoje. E nós não podemos esmorecer. Nunca a gente pode dizer, está todo mundo fazendo, vou fazer também. Não, a gente tem que resistir às tentações. Os problemas da droga hoje, por exemplo, existem aquelas drogas que são ilícitas, que não é permitido, né, que nem a nossa sociedade permite, e existem as lícitas também, né, como o problema do álcool. Hoje, né, você vê uma propaganda na televisão,
que se coloca ali, né, o consumo de álcool como se fosse algo legal, algo bacana. Coloca todo mundo na praia, jogando um vôleizinho, tuf, aí passa uma morena, né, toda rebolosa, né, uma musiquinha no fundo, e coloca isso como se fosse uma coisa bacana, uma coisa chique, uma coisa legal. Mas, gente, a gente tem que tomar muito cuidado dos efeitos que essas substâncias causam dentro da gente. O cigarro hoje, né, já é considerado por toda a sociedade, pelo menos pela maior parte da sociedade, como algo nocivo mesmo, como algo nocivo. Tanto que se você entra num lugar fechado, você não pode fumar mais. Né, se você está na fila do ônibus, às vezes eu chego de manhã para pegar o ônibus, a pessoa que ainda fuma, né, tem gente que tem que fumar antes de entrar no ônibus, afinal de contas vai ficar 1 hora sem fumar. Então a pessoa tem que fumar antes de entrar dentro do ônibus. Então a pessoa fica envergonhada de ficar na fila e fumar perto das outras pessoas. A pessoa já entendeu, só que é um vício que às vezes a pessoa ainda não conseguiu vencer. Então cada um tem a luta que tem que viver, que tem que vencer. Então a pessoa se afasta, você tem a fila do ônibus ali, ela está esperando um ônibus, mas ela tem vergonha, né, de soltar a fumaça na cara dos outros. Sabe que isso incomoda. Então a nossa sociedade, no geral, já sabe que o cigarro não é uma boa coisa. E as estatísticas, né, já vê que cada vez mais são menos fumantes na nossa sociedade, graças a Deus. Então é um vício que está sendo vencido. Mas ainda existe o problema do álcool. Eu acredito que futuramente, a nossa sociedade, nós vamos ter que ter um trabalho muito forte para que haja a conscientização de que álcool também é uma droga. Também é uma droga. Então, gente, eu não estou querendo aqui criar regras, né? Porque o Espiritismo não é para isso, não é para criar regras para ninguém. Né? Se você acha que você tem a necessidade de tomar uma taça de vinho, não tem problema nenhum. Se você ainda é adepto de uma cerveja, no final de semana fui no clube, vou tomar uma cervejinha, gente, não tem problema nenhum isso, não tem problema nenhum. Mas o que eu estou falando aqui é o problema daquele que bebe até perder a noção das coisas. O excesso. Um dos efeitos que o álcool traz inibe o senso moral. O que quer dizer isso? Faz a gente perder a noção. Faz a gente perder a noção das coisas. Então eu sou uma pessoa que não agrido ninguém. Mas se eu passo da conta na bebida, eu caço briga com todo mundo. Eu sou uma pessoa que eu sou respeitador, respeito minha esposa. Eu tenho uma conduta digna junto da minha esposa, sou fiel, gosto da minha esposa, gosto da minha família. Mas passa um pouquinho da conta na bebida, aí já fica todo bambambam, né? Que quer se mostrar para as moças, né? Pede uma inibição, né? Não vou nem falar do que acontece nesses blocos de carnaval aí, porque cada coisa que acontece isso aí, sobre efeito de álcool. Às vezes pessoas, né? Vai trabalhar dentro do escritório, faz o plantão dela ali, pessoa centrada, correta, cumpridora do dever. Aí chega numa determinada festa, bebe para mais da conta e apronta de cada coisa que a pessoa... Não é a mesma pessoa, não é possível. A mesma pessoa, não é a mesma pessoa. Inclusive, um dos conselhos que se faz nas festas da firma é que, se você vai ter bebida lá, cuidado. Cuidado que você pode aprontar uma coisa lá que vai te comprometer pro resto da vida. Você vai ficar até sem poder voltar para a empresa lá, né? Às vezes você vê esses vídeos da internet, do WhatsApp lá, né, seu Oswaldo? A pessoa que extrapola lá, sobe na mesa, né, na festa da firma, pega a gravata, coloca, né, na testa, cai, esborracha, pronto, porque é da causa da bebida. Então a bebida, muitas vezes, faz a gente perder a noção das coisas. O álcool, gente, é uma droga. O álcool é uma droga. Repetindo, o Espiritismo não é para criar regra para ninguém. Não é para criar regra para ninguém. Mas a gente tem que ter a obrigação e a consciência disso. Se você faz uso de alguma droga, cuidado. Cuidado, que isso pode estar comprometendo você, pode estar comprometendo a sua família, pode estar comprometendo o próprio emprego. E outra coisa, eu sou aquele, né, que toma só uma cervejinha no final de semana, né, não perturbo ninguém, né, toma uma cervejinha antes do almoço ali, e almocei no domingo, vou dormir, não perturbo ninguém nem nada. Mas eu estou dando exemplo. O meu filho está vendo fazer isso, os meus filhos estão vendo fazer isso.
E se um dia, quando esses meninos crescerem e por um acaso, né, cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida, né? Essa criança parte para o campo do alcoolismo, por exemplo, quem que foi deu o exemplo dentro de casa? Era só uma cervejinha, né? Era só uma cervejinha, mas quem deu o exemplo? O pai. O pai. E eu convivi, e ainda convivo, com muitas pessoas com problema de bebida. Com problema de bebida. E é triste, muitas vezes, você vê que a pessoa chegou num limite que não está conseguindo conversar mais. A gente não, porque a pessoa, né, bebeu para mais da conta, você não deixa de amar aquela pessoa. Você ama aquela pessoa do mesmo jeito. E você vê que aquilo ali que a pessoa está passando é um sofrimento. E assim como existe, eu estou falando do álcool aqui, existem aquelas pessoas que nós gostamos, né, que às vezes se envolveram na droga mesmo, né, na crack, na cocaína, na maconha e outras coisas que estão num quadro de sofrimento muito grande. Né? Perde a noção das coisas, para de trabalhar, não consegue estudar, quando é mais jovem, né, não consegue estudar, não consegue trabalhar, começa a roubar as coisas dentro de casa, da família, para poder comprar droga, né? Estou inventando essa história aqui, gente, ou isso existe mesmo? Existe mesmo, não é? São coisas que acontecem mesmo. Então, são as tentações, né, que a gente passa por ela, que a gente não pode esmorecer, que a gente tem que ter firmeza de continuar íntegro, de continuar correto, apesar de tudo que a gente vê ao redor de nós. Eu digo para vocês, nós aqui, né, aí vou falar só de mim, né, são poucas, né, aglomerações onde está ocorrendo a confusão que eu consigo entrar lá e sair inteiro. Às vezes a gente entra e começa a condenar todo mundo, que é feio também, né? Nossa, olha a roupa que aquela ali está vestindo. Nossa, olha o que aquela ali está fazendo. Nossa, estou condenando todo mundo. Então, entra aí o não julgueis. Não julgueis. Se eu estou olhando para a pessoa para diminuir ela para alguma coisa, eu estou julgando. É claro que você vê, você sabe o que está acontecendo ali. Mas cuidado para não entrar no campo do julgamento. Então, desde esse julgamento, ou às vezes até se envolver no meio daquilo que está acontecendo, se envolver naquilo ali. Quando você assusta, você está fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Então, tenhamos disciplina, tenhamos cuidado. Claro que não vamos ficar dentro do quarto trancado, né? Não, o mundo não presta. Vou ficar dentro do quarto aqui só rezando, que aí não. Vamos para o mundo, vamos conviver, vamos viver com as pessoas, vamos amar as pessoas do jeito que elas são, com aquilo que elas escolheu, mas vamos manter a nossa disciplina, a nossa postura. Vamos esquecer daquilo que eu tenho compromisso comigo mesmo. Vamos esquecer do compromisso com a própria consciência. Crê no poder divino que te criou para a imortalidade. Então Deus, gente, Ele não só nos criou, Ele nos criou para sermos eternos. Nós estamos passando essa vida aqui agora, mas nós nunca mais vamos morrer. Nós vamos viver essa vida, e vamos viver outra, e vamos viver outra, e vamos viver outra, e vamos depurar nosso espírito, e um dia nós seremos espíritos iluminados. Assim como Cristo é hoje, um dia nós teremos a capacidade de um Jesus, de um Cristo, de uma Mahatma Gandhi, de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa de Calcutá, ou de qualquer nome de pessoas boas que viveram aqui no nosso meio, que foram pessoas iluminadas, que fizeram aquilo que é correto. Nós também poderemos e seremos iluminados como essas pessoas. Sempre no tempo de Deus, sempre no tempo da natureza, um passo à frente, né? Assim como o Alfredo, né? Ele não chegou lá de cara e deu um abraço no Paulo, Paulo, você é meu irmão, você me prejudicou. Não, aí é falsidade, né? Aí seria falsidade, não. Ele começou a olhar, foi aproximando, até que chegou um dia que ele conseguiu entender que aquele que ele tinha tanto ódio era o irmão dele também. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Então, no silêncio do trabalho incessante, no bem a que foste trazido, ergue-te para a luz soberana, na certeza de que, através da integração com o amor que nos rege os destinos, o amor que nos rege os destinos, gente, o amor de Deus. Então, o Emmanuel está falando aqui que nós temos que estar ligado com esse amor, a gente tem que estar integrado com esse amor na nossa vida. Chegarás sob a generosa proteção do celeste pomicultor, a frutificação da verdadeira felicidade. Então, recomendação, se liga nesse amor divino que está junto com você e nós alcançaremos a verdadeira felicidade. Verdadeira felicidade. Então, eu queria agradecer
a oportunidade do estudo de hoje, né? Agradecer sempre a casa, né, que vem dando oportunidade. E cada estudo desse que eu tenho oportunidade de fazer aqui é um trabalho que eu tenho que fazer comigo mesmo, de aprender mais e de viver mais essas coisas que eu falo com vocês aqui.